Olá, vamos agora para a nossa terceira e última roda de hoje. O tema é o tema do nosso encontro hoje, que é Raízes do Presente. E para essa conversa, eu gostaria de chamar a Tatiane Pereira de Souza, que é congadeira, do terno de congada Chapéu de Fitas, doutoranda em Educação pela USP São Paulo, pedagoga, professora da UFU-MG, doutora em Ciências Sociais, mestre em Educação, coordenadora do Acoma GT, Cladim Leade, NUP, Unesp, CNPq, idealizadora do Afroeducar, pesquisa histórica da educação, Congado e Congada, relações étnico-raciais, ciência e cultura da raiz africana. Chamo também Dagoberto José Fonseca, livre docente em Antropologia Brasileira pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, pós-doutor em Educação pela Universidade de Campinas, Unicamp, doutor, mestre, licenciado e bacharel em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, autor de livros de literatura infanto-juvenil, poemas, capítulos de livros, artigos e livros científicos publicados no Brasil e no exterior, nos países França, Portugal, México, Angola e Moçambique. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Mais alto, gente. Está relativamente vazio, mas vocês preenchem o espaço com o seu som, com seu coração, com sua alma, com seu espírito, com vossas ancestralidades. De modo que nós estamos com o espaço todo tomado e gente querendo entrar. E já entraram entre nós, estão entre nós. Vamos, então, às raízes do presente. Tatiane, a palavra é sua. Primeiro, agradecer a todos aqueles que vieram antes de nós, que oportunizou para que a gente chegasse até aqui. Agradecer ao Dagô pela oportunidade de participar desse projeto, que está muito incrível, pensa fora da casinha, reatualizando velhos problemas com novas perspectivas. Agradecer a presença de todos e agradecer, sobretudo, a ancestralidade, né, nesse dia frio, mas com muito calor humano. É um dia frio, mas hoje é um dia 13 de maio. É justamente pensarmos que dia frio foi esse de 13 de maio de 1888. E que dia quente a gente pôde construir, estamos construindo pós o dia 13 de maio de 1888. Acho que é de fundamental importância pensarmos em relação a isso. Então, quando eu conversei um pouco com Flávio, um pouco com Lili, e agradecer desde já a Negrarte pelo convite, né, em nome de Flávio, em nome de Lili, mas, sobretudo, em nome da minha companheira dos anos 90, Denise, né, Dias Barros, esse convite de estarmos aqui com tantos amigos e amigas que eu não via há muito tempo, inclusive Denise, né, está com meu primo Augusto, com a minha prima também, está com a minha companheira, com o padre que fez todos os meus casamentos e que fará o terceiro, e vamos em frente, porque a vida é um conjunto de alianças perpétuas. Dentro desse contexto, eu entendo fundamentalmente que falarmos um pouco desses dois livros não é falar de duas obras, do volume 1 ou do volume 2 da coleção África Presente, Negritude e Luta Antirracista. É falarmos de um projeto muito maior do que esse. É falarmos, fundamentalmente, de uma continuidade na descontinuidade. Porque esta coleção que hoje está aqui, e Denise fez com muito orgulho, aceitou o nosso convite, o nosso desafio de participar do volume 1, de inaugurar, portanto, a coleção. Tatiane, que está aqui dos meus lados, né, ex-orientanda minha de doutorado. Foi de muita alegria nós contarmos tanto com você, Denise, tanto com Tatiane nesse processo. O que eu acho de fundamental importância é pensarmos no longo prazo, não no curto prazo.
E a coleção ela se coloca para nós pensarmos no longo prazo. A coleção se coloca para que a gente possa ter o desafio da geração do presente, estabelecer uma relação com a geração do passado e se conectar com jovens e jovens pesquisadores e pesquisadoras que possam pensar para além de uma África que está presente em todos nós, mas de uma África que possa ter continuidade também em nós. Então, esta coleção busca ser um diálogo permanente com a história geral da África, esta coleção fundamental, produzida, né, com o capital intelectual de africanos, mas também desse diálogo que se constrói para além de todas as Áfricas que existem. Então, dentro desse contexto, é essa formulação. Então, o primeiro volume tem esse nome, As Mentiras do Ocidente. Não para a gente estabelecer uma relação de o Ocidente quanto protagonista, mas demonstrar enquanto o Ocidente mentiu, e o Ocidente continua mentindo à humanidade, a todos nós, dizendo que produziu coisas que não foram produzidas por ele. Isso faz com que a gente possa discutir uma outra questão de fundo. As mentiras do Ocidente é para a gente não discutir a autoria, mas para que a gente possa discutir produção, elaboração, esforço intelectual. A produção científica, enquanto a produção científica que nasce de tantos, não só nasce de uma população, de um único continente, e que reúne fundamentalmente a cerca de 6 países que pensam o mundo. Nós precisamos pensar para além de 6 países num planeta que tem mais de 200 países. É de fundamental importância a gente pensar nisso. Isso está no volume 1. A contribuição de Tatiane, a contribuição de Denise Dias Barros, que está aqui com a gente, né? Se apresenta, Denise, por favor, né? E de modo que a gente possa ter aqui, né, na figura da Tatiane, né, a geração que vai dar continuidade a tantas outras coisas que estão aí para serem feitas. Danusa, que está aqui na nossa frente, que sejam jovens que possam dar continuidade àquilo que já foi feito. Então, é nesse esforço que nós estamos. Mas eu deixo aqui essa palavra muito breve para que a gente possa dialogar e passo para a Tatiane também falar um pouco do que é o volume 2, né, de que ela participou também. Então, ela participa do volume 1 e participa do volume 2. A palavra é sua. O volume 2 é muito especial, né? Mulher Negra e Ancestralidade, porque traz outras perspectivas sobre a luta das mulheres, sobre a própria realidade dessas mulheres, uma perspectiva não somente de dor, mas também de resistência, de existência. Pensar nessas mulheres enquanto protagonistas, né, do desenvolvimento desse país. Muitas das culturas que nós temos hoje preservadas, das culturas, das religiosidades, advém da articulação de mulheres negras, né, tanto para a manutenção de religiões de matriz africana, quanto para a manutenção do próprio congado e de tantas outras manifestações culturais. Quantas sabedorias que essas mulheres conseguiram preservar por meio da tradição oral. E nesse volume também é interessante pensar, eu acredito que esses 2 volumes eles vão se tornar referências, né, para os estudos dentro da academia e fora dele. É uma linguagem, a maioria dos textos está com uma linguagem acessível para as pessoas, mas, sobretudo, textos que trazem a experiência dessas pessoas com a ciência, um diálogo com a ciência. Eu acho que é algo inovador, né? O uso das palavras, o uso dos conceitos, o uso das próprias teorias, de modo que a gente consiga se comunicar para além dos muros da universidade. É um ponto. Outro ponto que eu acho muito interessante é esse diálogo de dizer, olha, aqueles que estão presentes, né, nesse tempo, olhem também para o passado. Eu acho que esse foi um exercício que fiz muito.
tanto na escrita do primeiro volume, quanto na escrita do segundo volume. E aí eu vou me conectar com as raízes do presente, com a minha geração e outras gerações mais novas, né? Você vê o advento da internet, do YouTube, de páginas no Instagram, no Facebook, muitas vezes desvirtuando algumas coisas que a velha, né, a geração que nos antecedeu, desvirtuando algumas coisas que eles construíram, né? O quanto é importante para a gente que é mais novo reverenciar quem veio primeiro, não no sentido de autoritarismo, mas no sentido de saber reconhecer o que foi feito, o motivo que foi feito. A gente faz isso com muita tranquilidade no meio acadêmico. A gente revisita tudo que foi feito. Mas a gente também precisa fazer isso do ponto de vista social, nas nossas relações. E aí você tem muita informação deturpada por opções ideológicas, mas você também tem muita dificuldade no sentido de saber qual fonte é confiável, qual fonte que não é. É a dificuldade que a gente vem tentando, que a gente vem enfrentando com essas novas, né, com essas novas gerações. Então, quando eu escrevi esses 2 volumes, foi para dizer, eu só consigo pensar nisso agora, porque muitos vieram antes de mim, né? Pensar, por exemplo, a afroperspectiva no primeiro volume foi pensar quais são as contribuições da experiência e da ciência de raiz africana que é possível de estabelecer diálogo, mas de estabelecer conceitos. A partir da experiência dessas pessoas, o que elas construíram, que me possibilita pensar o que eu estou pensando nesse momento do doutorado. O mesmo caminho eu fiz com relação à escrita do texto. Estou me fazendo entender? Nesse sentido. Porque a gente não faz nada sozinha. E pensar em mulheres negras, né, agora falando mais do segundo volume, é pensar nas relações que eu tenho com as mulheres da minha família. Minha família é uma família guiada por mulheres do presente e mulheres do passado, mas quando a gente pensa na nossa tradição, é somente presente, porque a morte não existe. Então, tem muita forma de estabelecer contato com esse passado, que não é passado, é sempre presente. Então, eu só sou a Tatiane de hoje porque eu tenho uma continuidade da minha mãe, que tem a continuidade da bisavó dela, que tem continuidade em mim. E uma coisa que me preocupou muito, pensando nas raízes do presente, olhando de novo para essa nova geração de redes sociais, foi a seguinte. Às vezes você tem uma visão muito pessimista, e é uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Se você só olhar para o racismo, você vai adoecer, porque o racismo foi criado para isso. Mas quando a gente olha para a cultura, e uma cultura que nos fortalece, é como se a minha mãe fala, né, ela faz uma comida fortificante, uma comida que fortalece o espírito, sua alma e seu corpo. A cultura é a mesma coisa. A nova geração, quando está fora desse foco de informação, só olha para o racismo, só constrói sua identidade para o racismo. Então, muitas vezes a gente vê uma narrativa de mulheres dizendo o seguinte, mas a mulher é isso, a mulher negra é sempre a última. Do ponto de vista do viés ocidental. O Ocidente construiu a mulher nesse sentido, no lugar de subalterna, a mulher negra, né, sobretudo, no lugar de subalternidade, sempre no lugar inferior. Então, desse lugar do viés ocidental, que perpassa por nossa vida cotidiana, realmente a mulher negra vai ser a que é a mais preterida, a que é inferiorizada, a que é subjugada, um corpo passivo de violência. Só que se você olha para esse mesmo tempo e você olha as lutas, as resistências das mulheres negras, você vai perceber um outro olhar, que é esse olhar que a gente traz no capítulo. O europeu olhava assim para a mulher negra, mas, enquanto isso, o que essa mulher negra fazia e faz e continua fazendo?
Quer dizer, eu combato o racismo, mas para eu combater o racismo, eu preciso existir. Eu existo onde? Dentro da minha cultura. Então, no mesmo momento, né, no mesmo tempo que essa mulher está sofrendo racismo, ela também está combatendo o racismo. No mesmo tempo que essa mulher está combatendo o racismo, ela também está sendo feliz, ela também está se amando. Isso é muito importante se falar, porque as gerações mais novas, elas estão adoecendo. Muitos jovens negros estão se matando. Essa é a finalidade do racismo. A finalidade da cultura é outra, é nos salvar. Então, o conselho que a gente sempre dá para os mais novos, vai fazer uma capoeira, entra no congado, vai na umbanda, vai no candomblé. Porque a academia, da maneira como está, e tantas outras culturas negras, ou indígenas, ou orientais, a academia, do jeito que ela está ocupada, porque ela está ocupada nesse momento, ela só trabalha uma parte do corpo, que é isso aqui, cabeça. Mas não trabalha isso aqui da cabeça, que é o sentido da orientação. A academia não trabalha. Orientação é cabeça, é coração, é espírito, é o seu corpo todo e o estômago também. As nossas culturas de origem africana já trabalham tudo isso, cabeça, estômago, tudo isso é ciência. Então, eu acho que essa coleção ela vem para trazer essas outras discussões que estão no nosso cotidiano, mas que, às vezes, a gente deixa passar batido, justamente por conta das dimensões do racismo. São muitas dimensões do racismo. O racismo é um fenômeno muito complexo. E se a gente não tomar de conta, ele acaba centralizando até o nosso espírito. Na tradição, a gente fala, é um mal súbito da depressão, um mal súbito. Tudo isso é questões espirituais que o próprio racismo acaba perpassando, porque é uma tristeza sem fim, é morte, né? Você mata de várias formas. Então, nesse capítulo, quando a gente olha para as mulheres palanqueiras, no mesmo momento que elas estão ali no processo de escravização, elas estão vendendo suas frutas. Elas trazem dinheiro para dentro de casa. E com o dinheiro, elas sustentam a própria família delas. No mesmo momento que as mulheres escravizadas estão tendo que vender frutas, cocadas, doces para os seus senhores, elas também estavam guardando seu dinheiro para guardar a alforria. Então, dentro dessa lógica de opressão, há outras lógicas, mas a gente é ensinado desde a infância a olhar somente pelo viés ocidental, que mente. Mente sobre eles e sobre nós. Então, é mais ou menos sobre isso. Muito bom. A Tatiane já começou a dar um spoiler. É esse termo que se diz hoje, não é isso? Essa coisa da juventude, né? Esse é o volume 3 da coleção África Presente, Racismos. Já está na gráfica. Tá? Só para vocês então terem informação. Eu queria, Lili, abrir para a gente poder conversar, né? Ouvir as pessoas que estão aqui, pessoas importantes que estão aqui, e aquelas que aparentemente não estão aqui, mas também estão, porque a ancestralidade está presente. Para que a gente possa captar o som, quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma colocação, aí é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Está todo mundo tímido, professor? Eu posso fazer um pedido? Claro. Eu gostaria de ouvir a pergunta que o meu amigo Márcio Barbosa tem a fazer para a gente. Faz quase 30 anos que nós somos, mais de 30 anos que somos amigos, nos conhecemos no 3º encontro de poetas e ficcionistas negros, lá em Petrópolis, 1987. Boa tarde. Para mim é uma honra estar aqui, parabéns aí pela mesa, pela iniciativa. Depois eu quero o livro, quero pegar esse livro aí também, me interessa muito. Na verdade, eu queria só concordar com o que vocês disseram, né? Acho que
É por aí mesmo, né? O racismo nos adoece e a cultura, ela nos cura. A cultura nos cura, né? Eu acho que é um pouco por aí. Mas a minha indagação, acho que vai um pouco no outro sentido. Enquanto vocês estavam falando, estava pensando aqui. Hoje em dia também a gente tem muito do povo negro dentro dessas religiões evangélicas, que elas trazem um conforto espiritual, né? E trazem um conforto, inclusive, em termos de corporativismo, as pessoas se ajudam, eu acho que isso é importante. Por outro lado, são religiões que nos negam também, negam a nossa ancestralidade, negam a nossa religiosidade. Como é que vocês pensam? Como é que a gente se comporta diante desse desafio, né? Por um lado, a gente tem o dever de manter a nossa ancestralidade, porque é o que nos trouxe até aqui agora, né? Porque o projeto do racismo era nos exterminar mesmo. E, por outro, existe um conforto que uma parte da população negra encontra dentro dessas religiões. Como é que a gente resolve essa contradição, assim? Já que eu te provoquei, você está provocando a nós dois, mas eu começo. Eu acho que a tua pergunta é muito interessante, né? Eu não vou problematizar a fundo, porque eu diria, Padre Enes, responde essa. Né? A gente traz os padres para poder responder as coisas, não é isso? Mas o que eu acho importante, Márcio, é justamente pensarmos no seguinte: o racismo, o escravismo, os colonialismos vieram justamente para constituir ruptura de laço, de lastro, de identidade. Quando eu me olho dentro de um contexto das igrejas pentecostais, neopentecostais cristãs, eu também estou buscando uma reconexão, ou aquilo que o Ocidente chama de religião, enquanto uma religação. O fato é que nós não precisamos nos religar a algo que a gente nunca deixou de estar ligado. De modo que a capa cristã, ela é muito bem interessante para a gente usar enquanto apenas uma capa. Mas isso não nos faz perder a nossa identidade, não nos faz perder a nossa ancestralidade, não nos faz perder a nossa origem de sabermos quem somos, de onde viemos e para onde queremos ir. Então, uma pergunta que eu sempre faço, e já tem até um volume pensado para discutir essas questões: quem fomos nós? Quem somos nós? O que fizeram de nós? O que fizemos nós? Para que a gente comece a pensar essas 4 perguntinhas, que parecem simples, mas que têm profundidade. E a profundidade justamente se volta a uma questão fundamental. Voltamos à nossa humanidade. E se a gente for discutir humanidade, não tem como. Essa sala não tem como discutir humanidade sem passar pelo berço, pela África. Todos nessa sala são africanos. A questão é, algumas pessoas esquecem, porque foi também rompido o lastro, o laço, a identidade. Seja com o escravismo que atingiu a todos, seja com o colonialismo que atingiu a todos, seja com o racismo que atinge a todos nesse país. Mas a gente precisa entender que estas rupturas precisam ser retiradas e fazermos as condições de sermos ponte, de sermos viadutos, de sermos passarelas, para construirmos efetivamente este novo lastro, que não é novo, é velho, está em todos nós. A nossa história fez isso conosco, de sermos ponte, viaduto e passarela. Nós não estamos no Instituto Goethe à toa, no dia 13 de maio.
de 2023? Está contemplada? Segundo ela, está contemplada. Eu não sei se está. Não sei se eu respondo. Hã? Você não, quer ouvir? Eu vou te ajudar, Márcia, que eu vou pegar a sua pergunta. Vou perguntar para você. Eu também acho que o cristianismo está sendo ocupado. Pensando assim na continuidade de tradições africanas, tem muita coisa do cristianismo que é de origem africana. O próprio uso da cruz, a questão no catolicismo, por exemplo, de louvor às almas, de finados, enfim. A história, né, no protestantismo, que não se conta da presença de mulheres negras, Rainha de Sabá, por exemplo, do próprio Salomão. Há povos do continente que falam sobre essa ligação com o cristianismo. O próprio Jesus ter se escondido no Egito, como que um pontinho branco se esconde, né, num lugar que só tinha preto naquela época. Então, esse viés, né, que o Ocidente mente é muito isso. Você vê uma salada mista de coisas, muitas tradições envolvidas aí, muita deturpação. Então, você tem... Eu falo da minha experiência, né, também frequentei... Então, não vou falar isso pessoalmente, mas eu posso falar numa conversa informal, mas a gente frequentou alguns espaços, e aí você tem dois movimentos que eu observo. Aqui é Porto Seguro, está sendo Porto gravado, Seguro. mas é Porto Sendo gravado Seguro. para colocar no YouTube. Mas eu percebo dois movimentos, né? Em virtude do racismo, da falta de referências positivas, a construção de uma identidade negra negativa, baseada a partir de todas as referências que o racismo fornece, não são boas. Você constrói desde a infância, se consolida na escola, que é um espaço horrível para pessoas negras. Então, pensando por esse prisma, quando as pessoas entram em algum tipo de religião que tem algo mais doutrinador, então, e muitas vezes esse processo é um processo de assimilação da cultura do outro, deixando a sua. Então, você vê pessoas que se negam totalmente, mas na igreja ela pode se manifestar em línguas, ela tem revelação, ela vê espíritos. Então, eu posso falar de pessoas da minha família. Eu tenho 2 exemplos, assim, vários exemplos, mas essas duas dimensões de exemplos de pessoas que tentaram se negar, mas na igreja havia tudo. E, por outro lado, pessoas da minha família que vê a religião apenas como uma roupa que você veste. Porque a espiritualidade é muito além. A espiritualidade está para além disso, independente da religião. E aí, quando você volta para o passado novamente, você vê os nossos antepassados utilizando da religião como um meio político. Essa é a história das Irmandades, né, Padre Enes? Essa é a história de tantas outras organizações. Nosso povo é muito sábio. Você tem 3 viés para pensar: religião, religiosidade e espiritualidade. De nada adianta, independente da sua religião, se você não cultivar a espiritualidade. Isso é um ponto. Outro ponto que eu fico imaginando é o quanto o nosso povo tem o poder de africanizar as coisas. Eu ri muito quando eu vi um vídeo de um moço. Ele simplesmente, 2, né? Um transformou o culto em forró, porque ele já fazia isso antes, e o outro transformou num baile funk. E aí eu fiquei pensando, se você tiver com o seu centramento psicológico, sabendo o que você quer buscar, dependendo das orientações que você tem, ele é um espaço que você vai cultivar o que você quer. Se você tem o seu centramento não tão bem colocado em virtude do racismo, então você vai assimilar muito mais. Porque o que a gente aprende? Deus é uma instituição que está para muitas culturas. Você pode acessar de muitas formas. Estou me fazendo entender? Muitas pessoas vão na igreja para se conectar com a energia boa que está ali. Você não tem que fazer umas coisinhas, você só senta ali e fica ali. Então, eu falo isso porque a minha família tem muito isso, né?
Agora, se for olhar para o lado do racismo, realmente, quando eu era pequena, eu escutava, você sabia que a rainha tal era pretinha, assim como você? Então, acho que, não sei se eu respondo, mas são pontos de vista que a gente precisa olhar. Um outro ponto é olhar também pela questão de sobrevivência. Eu olho para a religião dessa forma, mas eu também olho para a política dessa forma. Como é que nos territórios as pessoas sobrevivem? Como é que elas têm acesso a determinadas coisas que, de uma outra forma, ela não teria? Então, é olhar também para tudo isso, né? Do que dizer, mas você não está... Religião de negro é só isso ou só aquilo? Sendo que, quando você olha para a referência africana, religião... Para o africano, será que ele tem essa necessidade de religar? O africano antes do processo de colonização, né? Estou falando. Que necessidade é essa de religar o que está ligado? E se você precisa ligar, por que você precisa religar? São essas questões para a gente discutir e entender cada território, cada história, por que está ali. Por que eu estou falando isso? Porque muitas famílias negras se estruturaram e se estruturam a partir da religião. Por fé, também. Sobrevivência, também. Lugar de existência, também. Oportunidade, também. E muitas dessas pessoas, os dons espirituais, segundo outras religiões de matriz africana, estão ali. Independente de você estar num terreiro ou na igreja, eu tinha prima que manifestava dentro da igreja mesmo. Aí meu priminha lá na minha avó, benzedeira, tia, eu preciso rezar para fulana, porque ela está manifestando o guia dela dentro da igreja. Mas as pessoas estavam achando que era o Espírito Santo, era o guia da minha prima, dentro da igreja. Então, né, é perceber essas outras coisas do desconhecido, que é desconhecido para um grupo, mas para outro não. Não sei se respondo, mas é... Eu ia só fazer boa tarde, eu sou Angelita, uma alegria estar aqui. Ia fazer só um comentário em cima da pergunta de Márcio, mas aí você trouxe mais outras coisas. O desafio que a gente tem na cultura, pensando no que você trouxe, Tatiana, no começo da sua fala, sobre os jovens desse tempo e a relação com a informação e comunicação neste tempo. Porque o presente ele é todo o tempo, o passado está no presente porque a gente carrega isso, né? No DNA, no jeito de varrer a casa, na maneira de se manifestar religiosamente. Mas, para a juventude desse tempo, tem um desafio que até vou dialogar com o seu comentário agora. A gente tem o acarajé, a gente tem o bolinho de Jesus. E isso, para mim, é uma violência, né? Porque eu posso comer eu posso comer o acarajé, mas a partir de tal momento da vida da minha família, eu vou atravessar a rua, vou negar aquilo, vou negar aquele sustento daquela mulher que traz para a família, que veio das quituteiras, que libertou um monte de gente com carta de alforria, e vou negar isso. E eu acho que esse desafio não está só, entre muitas aspas, né, não está posto somente nesse pacote incrível que você trouxe, que é religiosidade, espiritualidade, fé e relação com o sagrado. Ele perpassa pela cultura, né? E eu fico pensando, para essa juventude que, nesse tempo, onde você tem uma disseminação de informação cultural, de possibilidades e potências, como a gente tem hoje nesse encontro, como a gente tem em vídeos que aparecem, também se inibem quando elas veem, por exemplo, no maracatu e na congada, alguns grupos étnicos ou pessoas negras de pele clara e que, de alguma maneira, se fortalecem. O racismo é muito profundo, né, nas nossas relações. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa negra de pele clara vai se reconectar com uma história que foi cortada por uma série de atravessamentos, uma pessoa negra de pele escura vai se ressentir e um jovem vai preferir ficar no TikTok do que conhecer a congada que, de repente, foi da tia ou da avó que almoça com ele no domingo, né? Então, eu trouxe essas duas coisas para pensar esse desafio, assim como o Márcio fala da questão da religiosidade, como que com a cultura e com esse
público que a gente tem hoje de juventude e o diálogo intergeracional. Como é que a gente pode trazer a cultura como aliada? E eu amei quando você disse, né? A gente é treinado para fortalecer a cabeça. Eu não consigo entrar na academia até hoje. E aí a minha conversa com a moça do Pilates eu aprendi exercício para a cabeça, eu preciso aprender para o corpo também. Essa desconexão que o sagrado africano e afro-brasileiro mostra, né? Porque se você toma um banho de folhas, é porque aquelas folhas exercem um poder espiritual, um poder psicológico, ainda que seja, eu brinco, falo, né? A gente tá todo mundo chique na aromaterapia, mas um cheiro de banho de folhas cumpre o mesmo papel. E ainda que seja porque o hortelã refresca a pele, então você atravessa todas as esferas, a física, a intelectual, a espiritual. Mas pensando na cultura, como que a gente consegue fazer essa conexão? Quais elementos a gente consegue trazer para que a gente consiga conectar tecnologicamente, conectar em termos de pensamento e de produção, porque esses meninos têm produzido muita coisa, né? Cada vídeo que você vê no Instagram, né, a pessoa fala das experiências, fala do racismo ou fala das suas possibilidades e potencialidades, quando ele pode até trazer uma denúncia, mas fala. E aí a gente tem um teatro aqui na Quebrada, vem assistir o festival, vem para a Perifacon, um festival de cultura nerd na periferia, que não cabe gente quando entra nessa Perifacon, né? E são gente preta, jovem, periférica, produzindo essa área das artes. Mas as pessoas sabem que tem a Perifacon. Eu lembro da primeira edição, que foi no Capão, que não tinha mais para onde caber menino ali dentro, e aí a gente não está falando disso. A gente, todo mundo, inclusive, e aí não é o seu pedaço, do Dagoberto, inclusive a gente mais velho, né? Onde a gente está fazendo essa conexão também? Porque também é dever nosso dessa conexão com a cultura, né? Quais são as possibilidades que a gente encontra nessa conexão de cultura enquanto fortalecedor para o povo desse tempo? Embora não tão jovem de idade, a gente está vivendo nesse tempo. Então, a gente dialoga com ele. Eu acho que é um desafio muito grande. Eu vou lá para a genética, porque foi algo que me incomodou. Me incomodou muito. Eu participei de um evento de genética, falando de genética e inteligência artificial na USP. E aí eu olhei e falei, gente, não tem negros aqui. A ausência de negros nesse debate diz muita coisa, né? A produção de informações baseadas com o uso da inteligência artificial, algoritmo, né? É uma discussão que a gente precisa fazer, porque os jovens desse tempo eles estão sim utilizando essa plataforma. TikTok é uma plataforma chinesa, se eu não me engano. Aí você tem o Kawaii, você tem essas outras. Eu acho que é um debate que precisa ser feito. Mas, para mim, esse debate se tornará inovador quando jovens influenciadores se engajarem nesse debate em diálogo com a ciência, para poder entender isso, sabe? Então, eu vejo assim, que isso é um processo de formação. Por quê? Porque tudo tem várias perspectivas. É um processo de formação, porque a depender cultura. Eu falo de cultura, mas a noção de cultura que eu estou partindo é a noção de cultura da minha casa, da minha tradição. Para mim, ela forma. Mas a noção de cultura que você transmitiu no sentido, será que, né, esses mesmos jovens, por que esse jovem mais escuro tem vergonha ou não quer se identificar com a cultura X? Isso é uma cultura também. Para chegar até essa reação, passou por um processo formativo. Então, acho que o desafio é entender o que está acontecendo, é entender essa questão de inteligência artificial, é entender o debate que está sendo posto, investir nesse sentido, criar oportunidades para os nossos jovens nesse sentido, para que eles possam, para que eles possam se entender, sabe? Eu não vou falar para você que eu tenho respostas, até porque eu também estou aprendendo a entender o que é esse trem de inteligência artificial.
Inteligência artificial que consegue selecionar proteínas para fazer um medicamento tal, que consegue fazer a arte tal. Mas eu escuto muito Afrobeat e eu acho que tem um caminho aí. Afrobeat, Kuduro, o próprio funk da quebrada com os passinhos. Como é que você atualiza coisas da tradição sem perder a tradição, dialogando com o presente? Talvez possa ser um caminho. Você olha para a juventude africana, isso está presente. O mundo inteiro está cantando o rema. Ali tem elementos da etnia dele. Então, são caminhos que a gente precisa entender e dominar, começar a dominar. Já levantaram para nós que nós temos 50 minutos. É isso? Eu tenho um problema de visão, às vezes, quando me interessa. Mas eu acho bastante interessante, Angelita, essa pergunta tua, e que se coloca justamente para o tema deste momento, Raízes do Presente. Como é que nós, e eu que já superei a casa dos 60 anos, né? Como é que nós, que atravessamos a primeira metade de nossas vidas, olha para aqueles que estão vindo? O que a gente pode fazer nesta relação, e aí eu olho para aquilo que nós construímos nesse processo histórico chamado Movimento Negro. Como é que nós estamos fazendo o diálogo entre nós? Esse diálogo também está sendo fragmentado. E está sendo fragmentado fundamentalmente por uma construção de descontinuidades. Nós estamos perdendo a noção de permanências em função de diversos eventos, diversas relações sociais que foram interrompidas, e uma das quais o diálogo que a gente perdeu daquilo que hoje a gente fala de uma maneira bastante interessante, o diálogo presencial. Olha que coisa louca. Se a gente olhar para 3 anos atrás, a gente não falava de diálogo presencial. E hoje a gente fala do presencial porque está embutido uma outra questão que é o remoto, o online, o à distância. Ou seja, uma tecnologia que nos afasta de nós. Uma tecnologia que nos afasta, portanto, daquilo que somos, seres de contato, seres de presença. Nós, nesse país que adoramos um bom abraço, um bom beijo, um bom toque de mão. Isso interrompe muito da nossa cultura. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter que refazer caminhos. E, para isso, Negrarte tem que acontecer todos os dias. E tantos outros encontros precisam acontecer todos os dias. E ninguém precisa levantar a plaquinha porque falta 5 minutos. Ou seja, nós vivemos num estado de tremenda violência e autoritarismo de gente que sorri para nós. Ah lá, ó, tá vendo lá? Ou seja, né, o autoritarismo se faz assim, sorrindo. Mas quando está sorrindo aqui dentro, está bom. O problema é quando a gente entra na Praça da República. O problema é quando a gente entra na Praça da Sé. O problema é quando a gente entra nas ruas dessa cidade, onde o autoritarismo está presente, não com um sorriso, mas com fuzis. E fuzis do Estado. O que faz com que a gente se pergunte aonde a gente está indo e aonde a gente se perdeu, que a gente perdeu a conexão da possibilidade do diálogo. É de fundamental importância que a gente faça essa reconexão entre o passado, o presente e para a gente estabelecer um futuro que seja razoável para todo mundo. Isso é também um passivo da nossa geração, que deixou que isso acontecesse. E hoje a gente precisa também discutir o que deixamos de fazer para que isso acontecesse. Eu deixo a autoridade do presente falar.
Antes da gente encerrar de vez, vocês podem lembrar os títulos dos livros da editora e onde a gente pode adquirir? Obrigado. Nada como o capitalismo. Eu sou assim, tá? Nós temos, então, só para dizer rapidamente, a coleção África Presente, Negritude e Luta Antirracista, é uma coleção que nasce no contexto da pandemia. Então, se coloca em 2020, eu criei a coleção, encaminhei para a editora Selo Negro, e a partir dali a gente começou a trabalhar, a juntar pessoas para que a gente pudesse produzir os 2 primeiros volumes. Nós enfrentamos diversos desafios neste processo, inclusive de pessoas que eram autores dessas 2 primeiros números, alguns que tiveram Covid, outros que perderam famílias e que não tinham condições, outras que ficaram depressivos em função de tudo que estava acontecendo, mas nós, né, Tatiana e Denise são provas vivas disso, nós nunca abandonamos aqueles em função de um atraso, em função de um calendário. Nós seguimos juntos. É uma coleção que tem 8 capítulos, cada volume com 8 capítulos, cada volume com algo em torno de 48.000 caracteres, e que a gente entende que nós já temos um campo para que a gente dê continuidade, então já temos 7 volumes aí para dar sequência, mas a gente já constituiu mais de 30, né? Então, de modo que a ideia é que seja uma coleção que tenha duração, né? Aonde se encontra? No próprio site da editora, Selo Negro, do Grupo Sumos, ali se encontra o volume 1, ali se encontra o volume 2. Então, Mentiras do Ocidente é o volume 1. E Mentiras do Ocidente era a ideia original que eu tive lá atrás, que tinha como base a coleção que chamaria O Ocidente Mente. Adoro provocação. O Ocidente Mente. E o Ocidente Mente, pensando essa dupla conexão de mente como mentira e de mente como cabeça, né? Então, dentro desse contexto, a gente verificou e conversou depois e verificamos que o Ocidente Mente fugiria um pouco daquilo que a gente gostaria, porque ainda assim a gente daria o protagonismo ao Ocidente. Então, a gente recua, repensa e cria, portanto, África Presente. Num momento que a gente também começava a perder o fôlego para falar Marielle Presente. No momento que a gente perdia o fôlego e perceber que nós estávamos perdendo lideranças políticas de diversas áreas e de diversos grupos humanos, portanto, de diversas etnias, e que a gente estava perdendo a noção de reivindicar a presença desses. Então, o Ocidente, né, a gente, então, retira. Então, vem a África Presente para a gente dizer que a África está presente, estará presente nessa coleção, o tempo todo. Não a África que está lá no continente, mas todas as Áfricas que estão em cada um de nós. É disso que se trata. Cada humano dessa sala, cada ser desse planeta, que se diz Homo sapiens, só pode ser Homo sapiens porque carrega consigo a África. Infelizmente, nem todo mundo sabe, e essa coleção é justamente para dizer, vocês não sabem o que vocês precisam saber. É disso que se trata. Tá bem?